Boa noite, meninos. Eu gostaria de saber qual foi o momento que a doutora Rosângela percebeu que as marcas da tela de proteção na camisa da Nardoni. Foi bem interessante. Primeiro, uma situação que tem aqui no Brasil. Deixa eu só completar, então, no caso da Nardoni. Vamos tentar fazer também, em cima de tudo que a gente falou antes. Distância do corpo, né, que a gente falou, como foi encontrado o corpo, que processo estava, porque eu acho que foi muito rápido. Tudo que a gente falou antes, vamos tentar agora colocar nesse caso o que aconteceu. Entrou como um crime patrimonial. Nós temos um procedimento para isso. Crime patrimonial, eu tenho que observar como que o indivíduo entrou naquele imóvel, como é que ele fez para entrar lá. Foi escalada? Ele rompeu o obstáculo? Arrombamento? Arrombamento é você romper o obstáculo. O que é um obstáculo? Um portão, uma fechadura. Então eu tenho que ver, porque aquele cara teve que entrar e ele saiu. Porque ninguém viu esse indivíduo. Mas tudo bem. Chego lá, o perito de plantão, porque eu era assistente técnica da diretoria do núcleo. Então eu tinha que ficar, eu sempre me colocava à disposição para os peritos que estavam no plantão, ligaram para mim e falaram: Rosângela, tem um negócio diferente aqui, o que eu faço aqui? Foi esse caso, o perito chegou lá, olhou e falou: essa história tá meio estranha. Rosângela, você podia dar uma olhada lá, porque eu acho que tá estranho, negócio de mancha de sangue e tal. Aí fui lá pro local. Muito bem, crime patrimonial não é comum esse modus operandi. Porque um cara que vai roubar um condomínio, qual é o procedimento? Ou ele entra com a vítima no carro, ou ele chega num bando e vai lá e já pega e imobiliza lá a portaria e entra com todo mundo, ou o cara entra e fica na garagem esperando os moradores. Por que o indivíduo vai entrar naquele prédio que o porteiro estava, porque foi o porteiro que viu a menina cair, ele não estava dormindo, bem na entrada. O prédio com muros de 5 metros de altura, ainda com uma cerca sensorial de 90 centímetros. Então não era um lugar assim que, né? Eu brinco muito com o pessoal. Esse cara aqui deve fazer salto com vara, porque não tinha vestígio de escalada nesse muro. Então ele deve ter vindo com a vara, saltou 5 metros para poder entrar. E não tem como, desceu de helicóptero, mas tudo bem. Depois sumiu, né? Não, e depois ele sumiu, sendo que o prédio do lado era a corregedoria da PM. Então ali tem plantão. Quando escutou assim, a Isabela caiu, jogaram a Isabela... rapidamente eles já estavam lá. Mas em 3 passos eles estavam lá e acionaram tudo que é viatura que estava na região. Por isso que chegaram 14 viaturas. Os caras, o cara entra aqui, joga uma menina, não tem nada a ver para roubar, e joga uma menina, para quê? É uma história que não Aí fecharam o quarteirão. Quer dizer, se o cara estivesse lá, ele não tinha como sair. É do lado mesmo, é no muro assim. E realmente ele não saiu. Né? Ele nem entrou, né? Então ele não podia sair. Mas tudo bem. Eu chego lá, você tem que fazer todos os exames. Chega quanto tempo depois? Lá, não demorou muito não. Foi coisa de 1h30, 2 horas. Né? A menina estava ainda com vida. A gente fala com vida porque tinha ainda batimento cardíaco, mas ela já estava num processo agônico lá embaixo. Ou seja, seria irreversível. Irreversível. A médica chegou, deu tempo de chegar todo mundo, porque ela ficou quase 40 minutos. Mas nos estertores da morte. Sim. Com aquela respiração, porque já tinha sangue, ela estava com hemorragia interna e tal. Aí a médica ficou, porque chegou a mãe, chegou a avó, a mãe chegou lá, ainda com a menina lá. Então ela achou aquela pressão, ela falou: eu vou levar para o hospital. Mas a menina já chegou sem vida, porque ela estava num processo agônico. Muito bem. Chego lá, tá bom, qual é a história? Deixou a menina aqui, depois foi buscar os outros irmãos. Quando voltou, não vi sangue, não vi nada. A menina já estava lá embaixo. Ok. Eu era, no núcleo, naquela ocasião, a única ali que fazia análise de mancha de sangue, usava os equipamentos. Então, olhei lá, ali na entrada, eu falei: mas essa mancha de sangue não tem nada a ver. Isso aqui é uma mancha de sangue de quem está entrando. E pela altura característica, já falei: não pode ser da menina, porque a menina tinha 1,20 m. Tô chutando, viu, gente? Eu não lembro mais. 1,25 m. E essa gota ela foi projetada a mais de 1,40 m. Não tem como. 1,40 m? 1,35 m. Do ponto hemorrágico ao chão. Tá. Então, pela morfologia da mancha, eu já vi que ali... Então, pelo sangue... Você constatou que o sangue estava adentrando no apartamento. Exato. Pela cauda. Porque Entendi. Uma gota, quando a gota cai, se ela está com velocidade, ela forma um rabinho. Né? A direção do rabinho é a direção de onde está indo. Então, se a gota está nesse sentido, eu vejo o rabinho para lá, então é daqui para lá. Então é de fora para dentro, lá na situação.
Entendeu? A gota que caiu era alguém que estava entrando. Entrando no apartamento. Porque a gota cai, a superfície, né, da gota se rompe e ela faz um rabichinho na direção em que ela tá indo. Então eu vi que foi de fora para dentro. E aí também a outra morfologia, as morfologias da gota, que eram características de alguém que estava devagar, e a altura. Não bateu. A menina tem 1,20 m. Tá. Se ela tem um ferimento na cabeça, se ela tá em pé, o sangue vai acontecer o quê? Porque ela tinha um ferimento que parecia que era de chave, né? Sim. Um ferimento só aqui, de 4 milímetros. Esse sangue escorre, se você está com a cabeça, se você está em pé, o que vai acontecer? Esse sangue escorre e ele acaba sendo absorvido pela roupa. Para que aquela gota caísse, o ponto hemorrágico tinha que estar perfeitinho e livre. Então ela teria que estar abaixada. Se ela está abaixada, a altura da cabeça ia ser bem menor. Então não dá. Então, gente, isso aqui não tá certo. Muito bem. Onde essa menina foi ferida? Aí eu olhei, vi todas as manchas, foi super importante. Fiz todo o procedimento, que ele pisou, caiu, não sei o quê. Pelas gotas, eu fiz todo o percurso. Já deu para fazer a dinâmica. Onde que ela foi ferida? Tive que examinar todos os andares, todos os halls. Eu não sei onde tá. Na garagem. E cheguei nos veículos. Se foi em outro apartamento. Cheguei nos veículos. Eram 2. Um tinha vestígio, o outro eu encontrei. O quê? Mancha de sangue. Muita, pouca... Não, pouco, bem pouco. Pela posição das manchas... Dava para saber se foi limpado o local ou não? Dá para você saber, sim. E foi? Foi. Tá. Foi uma tentativa de tirar pelo menos da cadeirinha, mas tinha gota no piso. Ah, tá. Pela posição das gotas, eu falei, bom, essa menina estava sentada aqui, atrás do pai. Tá. Um bebê no meio e o outro irmão do outro lado. Muito bem, olhei... Fala. Você chegou 2 horas depois. 3 horas depois. E a história da fraldinha que tava... Que hora que limparam isso? Você chegou lá 2 horas depois? Não, acho que umas 3 horas depois, né? Porque tinha uma fralda. Na hora, uma fralda. Então, por isso que o perito ele tem que ter um olhar amplo. Eu chego num apartamento, bem, eu vou buscar vestígios. Aí eu olho um apartamento que está muito bagunçado. Ele está sujo. Ele tem roupa para tudo quanto é lado, tem fralda limpa no meio de suja, tem absorvente interno usado. Nossa. Tem um auê. Você fala, eu não tô lá para julgar. Porra, mas que família porca. Esse é o estado atual daquela família. O que é que eu posso falar? Eu tenho que falar pro juiz alguma coisa. Porque senão você olha e fala, isso aqui é bandido, que entrou aqui e tentou revirar, que é a tal da busca. Sim. Então tira tudo das gavetas. Aquilo não tinha característica disso. Então eu entro numa cozinha. Todo mundo faz isso. Você tá com pressa, você quer passear, você larga a louça lá e vai. Claro. Isso é uma coisa. Agora, você chegar lá e ter 6 milímetros de gordura impregnado em tudo, não, isso não é de um dia, não é um jantar que você deixou, né? Fora todas as coisas que estavam lá. Muito bem. O que eu tenho que falar a respeito disso? Aí deu uma polêmica. Saiu da casa falando, velho. Não, isso aí deu uma polêmica. A defesa fez N quesitos a respeito disso. É um negócio simples. Se eu deixo, eu só falo, olha, tava assim. Tinha absorvente, tinha não sei o que, as roupas estavam tudo jogadas, blá, blá. O juiz pode olhar e falar assim, mas isso aqui então, alguém que entrou e estava tentando encontrar algo, né, o bem de valor. Certo. Não, então eu tenho que me manifestar. O que eu falei? Que aquilo era característico do hábito rotineiro daquela família. Ponto. Eu não falei se é bom, se é ruim, que eu achei horroroso, como é que uma mulher pode... Não, não tem julgamento. E pegaram no seu pé por causa disso? Nossa, N quesitos. Eu falei, não, mas você quis dizer, eu falei, eu não quis dizer, eu disse que aquilo é decorrente do hábito rotineiro dos seus moradores. Ponto. Eu não tô falando que mulher porca, como é que ela vive nessa casa que gruda o sapato no chão, lá. E eu tenho toque de limpeza. Mas eu... Nossa, pra você vê como não pode interferir? Eu não posso falar isso. Porque o meu trabalho é juízo de fato. Ó, não é busca. Isso é decorrente do hábito... Você tem que ver a gente chama até de rito da mensagem. Você tem que ver o rito, ou seja, o que está em volta para até a própria defesa ou acusação falar, olha, eu não posso usar isso aqui como mérito ou demérito, porque isso é o que é. Tem um jeito, né, de revirar coisa procurando joias, né? Totalmente diferente. Nada foi levado da casa. Tinha lá notebook, tinha televisão, tinha um monte de coisa lá. Mas tudo bem, olhei o sangue, vi lá no quarto que tinha a marca de solado, porque tentou subir e raspou a ponta da sapato. Aí parede? Subiu. Não, na cama. Na cama. Subiu. Marca de solado. Eu lembro disso. Eu acompanhei muito. Exato. O que eu tive que fazer? Bom, aí ele já soube disso. Ele falou, não, foi o PM que subiu. Eu olhando, eu já sei que aquilo não é sola de coturno de PM. Mas não tem problema. Peguei aquilo lá e falei, eu quero todos os calçados
deles. Poderia ser que não batesse com nada, mas bateu com a sandália que ele estava usando no dia. Era uma Papete, eu lembro. Não, a Papete era ela. Era ela? Uma sandália havaiana, só que não era marca havaiana, era uma marca boa aí. Que o modelo havaiano, sandália de tira. Era uma... A marca, eu não me lembro, é a mesma da camisa que ele usava. Era uma marca famosa. Acho que era... Não lembro mais. Era tipo Hip Cool, era alguma coisa assim. Que o cara fez uma sandália... Era uma sandália havaiana, que a gente fala tipo havaiana, né? Muito bem, examinei 80 mas pares. Mas tinha um solado específico. Que... Exatamente, 80 pares. Não é só o solado que a gente vê, porque todo mundo anda de uma maneira diferente. Tem gente que anda jogando pisa os no pés centro, pra lá. Supinação, Então, pronação. Exatamente, na ponta dos dedos e tal. Levei isso em consideração. Olhei todos os calçados para ver onde que tinha desgaste. Batia também com aquela marca. Você tem que ver isso. Eu lembro. E se tinha naquele biscoito, naquele desenho, que tem um desenho, né? Que é característico daquela marca, e se tem algum tipo de algum tipo de defeitinho, porque sempre tem. Porque a máquina que faz aquele negócio, aquela sola, sei lá, às vezes ela tá meio assim. Achamos também algo que é identificador. No lugarzinho lá não aparecia o biscoitinho, porque ali estava sem o biscoitinho já. Então, além de você... falando, tô lembrando das fotos, das suas fotos. Eu tô lembrando, assim, ela tinha o tênis, tinha uns tracejados, assim. Agora então, a camisa, agora, eu tô com ela na camisa. Vou cheirar na camisa. Eu não vou dar spoiler. Então, mas... É porque esse caso, já foi falado aqui, esse caso dos Nardoni, é um caso que a perícia foi muito importante, né? Foi totalmente. Foi totalmente importante. Saiu até o livro da Ilana, que é a testemunha é a prova é a testemunha. Porque não teve testemunha, eles não assumiram. Até hoje eles não assumiram. Não assumem, não vão, né? Não fizeram um pacto. É coisa de pacto entre os dois. Muito bem, tá. Calçado identifiquei isso. Ok. O que acontece aqui ainda? Se é em outros países, principalmente nos Estados Unidos, pelo protocolo do FBI que eu sigo e tal, o que acontece? Crime envolvendo criança. A primeira coisa é você eliminar, excluir família, porque todos esses crimes são pessoas próximas. Sempre. Eu brinco muito com o pessoal e falo, gente, não é o homem do saco. Pode ser. Em alguns casos tem um homem do saco que está passando e pega a criança ou mata a criança, mas não é. São pessoas próximas. Então, primeira coisa que você tem que fazer é família. Até para excluir. Qual é o protocolo? Nesse caso, eu tinha que chegar lá e falar, fulano, Beltrana, aqui, vem cá, vocês vão, põe um papel no chão, papel pardo, aqui em cima, vocês vão tirar essa roupa, totalmente, você vai tirar da blusa, a cueca, o sapato que você tiver vestido, em cima daquele papel. O indivíduo tira, eu embrulho tudo aquilo, porque no fato no caso de você, pode cair alguma material biológico. Cabelo, material biológico, tarará. Já recolho aquilo e vou examinar. Porque quem não deve, não teme. Nos Estados Unidos não tem bom. A menina apareceu morta, fica a família. Tava aqui a avó, o tio, o pai, a mãe, vem aqui. Pode ser vó, pode ser a vozinha. Você tem que fazer... Não, se você não tem problema. Muito bem, o que aconteceu com as roupas dele? Nada, eu falei, cadê essas roupas? Cadê? A roupa da menina veio pra mim, porque o ML não mexe nisso, então já tirou. Eu entrei em contato com o delegado. Olha, eu preciso das roupas do cara. Ah, mas preciso da roupa deles. Do sapato. E um detalhe, não sei, você acompanhou, Vilela, isso aí? Sim. Foi uma situação muito legal, porque a sensação que a gente tinha, que não foi, por exemplo, como o da... Como é que chama da moça lá do Rio de Janeiro? A filha da Glória Pérez? Daniela. Daniela Pérez virou um folhetim. Ah, sim. Então, a mídia... Todo dia tinha uma notícia nova. A sensação que a gente tinha, só aparecia o como é Sombranelli, como é que ele chama lá? Sembranelli. Aparecia só o Sembranelli, falava, não. E a perícia ficou só trabalhando e ninguém blindaram. Parece que ninguém chegava, não dava você nunca deu uma entrevista, nada. Só depois do julgamento. Exato, cara. Nada, e é assim então que tem quando que ser. veio uma porrada, que tipo assim... Me prende, porque não tinha o que fazer, cara. Mas antes eles já foram presos. A delegada... Sim! Quando eu comentei, falei, olha, isso, ela conseguiu a prisão temporária. Só que eles saíram, porque aí teve que aguardar a saída do laudo. Eles conseguiram sair, entraram com o advogado, saíram porque realmente não tinha. Eles estão lá na história que foi o cara de camiseta preta, tudo bem. E a gente então vamos lá, você fez a sandália lá, a Papete. Tudo e ficou bem, quietinha. Já identifiquei, claro. Aí você falou, agora eu quero a roupa do... Essa roupa chegou pra mim 9 dias depois. Eu já tava assim, falei, meu Deus, o cara vai lavar, vai não sei o quê. Mas o que aconteceu? Eles não eram peritos. Eles pegaram a roupa... Ah, não tem nada. Olhou a camiseta assim, não tem sangue aqui.
Pode levar. Esse aqui, tem sangue aqui, na frente da bermuda dele tinha um sangue. Tem mais de sangue, mas ele também, né, tava perto da menina, mexeu, sei lá, então é o sangue da menina que tá aí. Mandaram. Depois não esquece de me falar da fraldinha. Não, a fralda foi o seguinte, que eu tava... Deixa eu então fazer... Você tem que olhar a cena como um todo. Se você acha no local, tudo sujo, tinha 30 fraldas sujas jogadas lá. Por que uma fralda no balde? Vamos retirar essa fralda. Muito estranho, né? Tiramos a fralda, sangue de Isabela. Cheio de sangue na menina. Tinha lavado, porque isso é muito rápido. Tudo aconteceu em 11 minutos. 11 minutos? Sim, eu fiz toda a cronologia lá. Tá? 11 minutos. Bom, tudo bem. Fralda, foi isso. Vamos recolher, vamos fazer o exame. Foi feito o exame, deu sangue, dava pra ver as manchas até. Elas estavam mais diluídas. E eu ainda, depois eu usei não é luminol, é o Blue Star, que ficou maravilhoso, apareceu tudo, deu pra ver até que a fralda estava dobrada. Tá? Porque quando tinha, foi assim, usada, tava dobrada. Que é típico de tamponamento. Você faz isso, ó. Sei. Isso é tamponar. Então o que aconteceu? Essa fralda tava assim, ó. Deu pra ver direitinho. Por quê? A mancha que teve aqui, passou aqui. Quando eu abri... Ficou... Tava aqui. Então eu falei, gente, todo mundo, uma mancha aqui. Falei, então é só dobrar. Dobra aqui, minha filha. Aí, passou aqui. Então, usou pra quê? Pra tamponar. Um sangue que tava saindo. Muito bem, fralda. Olha, chegou a roupa. A roupa. Tá. A bermuda dele tinha uma mancha difusa. Ali, quando eu olhei, eu falei, isso aqui não é. A menina não sangrou pra isso. Isso aqui tá uma mancha difusa. Ela tá não é uma mancha concentrada. Ela tava meio, sabe, assim, nessa região, tinha um pouco atrás da bermuda. Eu falei, não, isso aqui nunca. Primeiro que ele não pegou essa menina, ela não sangrou pra isso. Quando ela caiu lá, gente, ela tava num processo agônico, quase não tinha mais batimento. O sangue nem saiu. O pouquinho que tinha, que foi a gotinha que caiu lá no parapeito, lá em cima, ficou aqui e ressecou. Ficou um escorridinho ressecado. Ela não sangrou mais nada. Ela não tinha sangramento externo, só dali. E ressecou. Então lá embaixo ela não sangrou. Peguei a menina. Então não dá. Falei, eu vou pedir exame. Pedi o exame. A menina, olha, aí é sangue com esperma. Falei, sangue da menstruação, porque eu achei absorvente interno sujo de sangue. Então ela tá menstruada. Os dois deram uma rapidinha. A gente não sabe se foi depois do supermercado, antes, durante ou depois. Tá. Tem alguma coisa a ver com o caso? Não diretamente. Tá lá o exame, mas não é relevante na história. Entendi. Mas aquilo já ficou provado que não era sangue da menina, na verdade era esperma dele com sangue dela. Os dois ali, líquido seminal. Muito bem. Quando eu peguei a camiseta, as meninas abriram lá, né, que estavam lá comigo. Rosângela, olha aqui. Tá lá o desenho impresso da sujidade. A sujidade da tela passou para a camiseta. A tela, sim. A trama. De você encostar nela. De encostar. Muito bem. Eu poderia chegar e falar assim, olha, tem aqui. Essa mancha aqui foi produzida porque encostou, transferiu a sujidade, né, para a camiseta. Mas só isso não basta. Porque ele podia falar, eu encostei. Eu olhei lá para baixo. Eu olhei. Muito bem. Como é que você olhou? Eu subi, eu estava com o bebê. Então eu olhei assim, passei, ele não conseguia passar todo o corpo, porque o buraquinho era pequeno, passava só a Isabela. Ele não, um cara grandão, 90 quilos, não ia passar. Ele disse que estava com o bebê. Bebê aqui, encostou. Então, primeiro ponto. Se eu tenho um bebê, um saco de arroz, aqui, quando eu encosto, o que vai encostar na tela? O bebê, eu e o bebê. Uma parte vai ficar limpa. Mas acontece que esse bebê serviu de anteparo, porque aqui serviria de anteparo. Serviria. Só que ele não estava com bebê nenhum. Porque aqui tinha marca da tela. Era prova então, de que quando ele tinha. encostou... Sim, aí eu tive que mandar. Como? Como que essa marca foi? O que acontecia, gente? Você normalmente você usa a camiseta assim. Se você vai encostar, é assim. Ele tinha marca aqui. Peraí. Tinha marca aqui, aqui e aqui. Aqui e aqui, ó. Tá. Nessa parte de dentro. Nessa parte de dentro. Da camiseta. Tá. Aqui, ó. Aqui, assim. Aqui, isso. Ó. Então, pra que eu tenha marca assim, eu tenho que estar assim na tela. Nossa. Você tem que esticar assim. Ok. Pegamos, depois que o pessoal fotografia tirou a própria momento. tela. Peguei a própria tela que tava lá, tiraram sangue, fizeram tudo. Falei, agora tá liberado? Tá. Joguei pó grafite nela, pra aparecer. Comprei uma camiseta da mesma marca, Hip Cool, sei lá o quê, só que branca. Eu falei, eu quero que apareça. Vamos ver como é que faz. Arranjei um modelo criminalístico, a gente fala que é um modelo criminalístico, alto, 1,80 m, só não tinha parecido 90 quilos. Tá. Mas tem que ter uma forma tá bom. parecida. Cheguei pra ele, montamos e falei pra ele, olha,
isso aqui é um buraco na janela, você vai olhar lá para baixo, faça do jeito que você achasse, de repente você tá. Ele pegou e passou só a cabeça. Quando ele fez isso, tô olhando lá para baixo, passou. A marca ficou aqui, nada a ver. Não, ficou aqui e aqui. Mas não dentro. Mas não dentro. Encostou aqui. Ok, não é compatível, não foi dessa maneira. Tenta passar um braço. Aí ele chegou assim, conseguiu passar um braço. E encostou. O que aconteceu? Tinha marca até aqui atrás. Totalmente diferente. Não é. Eu falei, agora você vai fazer do jeito que eu acho. Que eu tenho certeza que é. Você vai pôr o braço assim, vai estar segurando ainda 25 quilos. Uns dias antes, chegou uma advogada lá no IC, conseguiu entrar na sala. Sem colocar a cabeça pra fora. Sem colocar. Você vai assim, porque não dá. Assim. Se você entra assim naquele buraco da tela, não dá. Você fica com o rosto, inclusive, ele ficou com a tela no rosto. Porque ele pressionou. Isso fez um diferencial dele estar segurando 25 quilos no espaço, né? Lá. Aquilo puxou o corpo dele. Então, e uma advogada chegou lá do nada, falou assim, eu queria falar com você, eu falei, o que é? Não, eu fiz uma boneca. Você fez uma boneca? Fiz uma boneca, porque saiu no jornal que a menina tinha 1,20 m, 25 quilos, ela fez uma boneca com macarrão, saco de farinha, pôs numa malha e fez a boneca direitinho. Eu falei, tá bom, vamos deixar aqui, mesmo peso, ela pôs direitinho, como saiu no jornal. E fiquei, vou usar essa boneca em algum momento, ou não vou, vai ficar aí. Usei. Cheguei lá pro modelo, falei, você segura. Imediatamente ele fez assim, e ele virou o rosto. A tela ficou. Falei, se alguém tivesse prestado atenção, na hora, o Alexandre ia estar com essa com a tela. E aí, as marcas ficaram perfeitamente idênticas, até pontinhos e tal. Aí faz a comparação, a gente faz a comparação do que eu levantei. Isso, perfeito, perfeito. Só estava mais evidente, porque era uma camiseta branca, e eu usei pó de grafite, lá era pó. Então, fechou. Outra coisa, o que aconteceu com essa menina? Porque até o legista, ele virou e falou, Rosângela, será que ele não colocou a menina lá embaixo? Eu falei, não, porque o porteiro ia ver, mas tudo bem. Não, vamos examinar. Eu falei, vamos examinar. Aí no dia que eu estou fazendo o exame, já estava cheio de repórter. Eles ficaram embaixo iluminando a gente, na janela, que apareceu um monte de vezes na reportagem, menina. E estava comigo uma perita nova, que ela tirava foto muito bem. Eu falei, você vai comigo, apesar que tinha fotógrafo. Ela chegou e falou, Rosângela, eu vi aqui na parede, eu acho que tem alguma coisa lá. Quando eu vi, falei, putz, é remoção de sujidade. Como ela ficou de frente, ela ficou nessa posição. Parapeito? Na parede. Na parede, ela ficou encostada. E ele segurando. O que ele fez? Ele soltou primeiro a mão esquerda, ela está de frente para a parede. Sim. Ela fez esse movimento pendular. E aí ele soltou essa, ela veio fazendo assim. Putz, nós conseguimos tirar a foto. Perfeito. Tiramos a foto. Falei, olha, ainda bem que está esse pessoal iluminando, porque a parede era lisa, né? Refletia. Ficou ótimo. Então resolvemos também isso. Até a maneira como ela foi defenestrada, né? Que o pessoal gostou disso, que é jogar pela janela. Então deu. Casou com a camiseta. Aí eu encerrei a dinâmica. Falei, pra mim, fechou. O que eu fiz no laudo? Tá, então eu vamos não lá. vi. Mancha de sangue. Na tua cabeça. A mancha, as marcas na camisa e o lance do sapato, do calçado. Do calçado. A remoção de sujidade da parede. Fechei. Tá. E o ferimento? Onde aconteceu esse ferimento? Foi lá no carro? Olhando o ferimento, dá para perceber... Sangue, lembrando que tinha sangue no carro. E foi limpado com a fralda depois dentro de casa. Depois não achei mais mancha de sangue nenhuma. Só foi aparecer lá na entrada da casa. É isso que eu ia falar. Tinha umas gotas, não tinha? Não. Na garagem, não. Nada. Porque ele tamponou e segurou. O que aconteceu? Tinha um perito que ele é dentista. E ele fez um exame muito legal, odonto legal, né? Ela foi, nesse momento, que eu acredito que seja do carro até a porta. Não dá pra gente ter certeza. Mas apertaram, isso foi o pai, até pelo tamanho da mão, apertou tanto aqui, segurando pra ela não gritar, não chorar, que feriu por dentro. Os dentes dela ficaram impressos aqui, ó. Pelo lábio. Ela já tá gritando, chorando. Chorando, porque machucou, não era um ferimento absurdo. Se eles fossem pessoas equilibradas, vamos no hospital. Vai dar 2 pontos aí, sossego. Não tinha nada. Não tinha nada superficial. É que sangra, porque é uma região muito irrigada, né? E aí, o que seria aquele ferimento? Compatível com o instrumento romboide. Porque ele faz como se fosse uma gotinha. Ele entra, ele cava e sai. Imagina uma chave tetra, que é aquela de quádruplo segredo. É típico aquilo. Se você for ferir e fizer isso com uma superfície óssea, né, subjacente, ele não vai quebrar, mas ele vai fazer uma cavinha. É típico disso daí. Podia ter sido um anel também.
acredito que seja a chave, porque essa chave sumiu. A dele estava lá. E ela, cadê sua chave? Ah, eu perdi. Ela falou assim, foi por isso, o ladrão achou minha chave e veio aqui. Tinha alguma identificação na sua chave? Não. Falei, então o cara, além de tudo, usava uma bola de cristal para saber que era do apartamento 62. E o cara vai lá pra quê, né? Fechou o caso. Entendeu? Com esses elementos. Causou sangramento. Causou sangramento, começou no carro, tamponou, não era uma coisa assim absurda. E não tinha um pouco na entrada da casa também de sangue? Não, na soleira, sofá, na soleira tinha gota. Ali só poderia ter sido projetada se a porta estivesse aberta. Então, já não coaduna com a história dele. Não, eu trouxe a menina, ela estava bem, deixei ela dormindo. Saí, fechei a porta e fui buscar meus outros 2 filhos, que estavam dormindo. Não queria que acordasse, porque tinha um vizinho que estava com o som do rádio alto. Ninguém achou esse vizinho, não tem imagem desse cara, porque é o prédio da frente que gravou. Eles estavam colocando aí no sistema de vídeo e tal. Não tem, esse vizinho não tinha ninguém lá. Ele disse que ficou 20 minutos. Outra mentira pelas ligações. A hora que ele desliga o carro, tem um GPS. Então esse é um dado que não dá para alterar. É um dado. Ó, desligou, sei lá, 11 horas, 11h50. 11h55. Muito bem. O primeiro telefonema foi do seu Lúcio. Não foi nem deles. Eles não ligaram. O morador do primeiro andar. Pra PM. Pra PM. Pra PM. Por quê? O rapaz vê caindo, ele não sabe nem quem é. Ele chega e fala, seu Lúcio. Então eu também cronometrei o tempo dele. Ele vê ir lá, pegar o telefone e ligar.